A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos amados, louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso por nos conceder estar aqui em mais um dia buscando a face do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, buscando aprender segundo a palavra santíssima do Senhor. Que o Senhor venha nos revelar, que o Espírito Santo de Deus nos abençoe e nos dê entendimento. Meus irmãos amados, eu cometi aqui um erro, pulei um capítulo, né, do devocional. Ontem era para ser o capítulo de número 48 e eu li o de número 49, mas louvado seja Deus, vou retomar hoje o 48 e amanhã, se o nosso bom Deus nos permitir, nós passaremos para o capítulo de número 50, né, porque eu pulei aqui de um capítulo para o outro, né? Li o 47, depois já li o 49 e deixei o 48. Então vamos ler, meditar hoje de número 48, para a honra e a glória do nome santo do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor. Gratidão, Pai amado, pelo dia abençoado que o Senhor nos presenteia. Espírito Santo de Deus, nos conceda entendimento, segundo a palavra santíssima do Senhor nosso Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O capítulo de número 48 vai dizer: Jacó adoece. E aconteceu, depois destas coisas, que disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim, e um deu parte a Jacó, e disse: Eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua geração que gerarás depois deles será tua. Segundo o nome de seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço de terra para vir a Efrata. E eu a sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém, e Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? E José disse a seu pai: Eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: Peço-te, traze-mos aqui, para que os abençoe. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, já não podia ver bem, e fê-los chegar a ele, e beijou-os, e abraçou-os. Jacó abençoa José e os filhos deste. Israel disse a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos eles, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou a José e disse: O Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos e tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça.
Mas seu pai o recusou e disse: Eu sei, filho meu, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia. Em, em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu te tenho dado a ti um pedaço de terra mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. São 22 versículos, este capítulo de número 48, o qual o Senhor nos dá a graça, né, de conceder a leitura. Podemos ver aqui, meus irmãos amados, grandes ensinamentos, grandes acontecimentos, né, na vida de Israel, na vida de José, onde José leva os seus 2 filhos para que seu pai Israel os abençoe, né, e Israel, né, Jacó, abençoa primeiro a Efraim, né, e depois a Manassés, não cumprindo, né, a ordem ali de primogenitura, o que pareceu mal aos olhos de José, né, e ele queria, né, que abençoasse primeiro a Manassés, que era o primogênito, e depois a Efraim, mas Deus usou Jacó, né, para abençoar primeiramente Efraim, né, e depois Manassés. O que a gente quer às vezes, né, o que a gente pensa ser, às vezes não é o que Deus tem preparado, o que Deus tem revelado, né, o que Deus tem, o propósito de Deus, né, para a nossa vida. Então, que possamos entregar tudo, todos os nossos desejos, os desejos do nosso coração, né, nas mãos do Senhor nosso Deus. Ele é quem sabe o que faz e como faz, né? E nos convém, né, aceitar e pedir ao Senhor que nos abençoe, nos dirija, né, nos direcione em cada decisão, em cada passo, em cada escolha. Podemos ver aqui, né, a bênção de Jacó, né, aos seus netos ali, e ele diz, né, que não imaginava ver nem a face de José, e Deus permitiu que ele visse até a semente de José, né, os filhos de José. Como Deus é bom, né, para com os seus servos, para com aqueles que o servem, né, fielmente, como foi Jacó, né, Israel, que foi um homem que serviu a Deus, né, que andou nos caminhos do Senhor nosso Deus, e ele permitiu que ele visse a face, né, do seu filho José, e ainda visse os seus netos ali, permitiu que ele os abençoasse, abençoasse os pequenos, né, os seus netos, e grandes coisas fez o Senhor na vida de Jacó, né, na vida de Jacó, e assim ele faz também em nossas vidas, ainda nos dias de hoje. O nosso Deus é quem nos permite realizações, né? As quais é o desejo do nosso coração, e muitas delas até que nem nós nem imaginamos, né, que venha a acontecer, mas o nosso Deus, ele permite e ele faz melhor ainda, muito além do que possamos imaginar, assim como foi na vida de Jacó, na vida de Jacó que é Israel, né? Ele é conosco na nossa vida. Que o nosso Deus nos guarde, que o nosso Deus nos abençoe, nos direcione neste dia e eternamente em nossas vidas. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor. Gratidão, Paizinho, por estar aqui em mais um dia. Muito obrigada, Pai. Fica conosco hoje e eternamente. Nos permita, Pai amado, nos conceda o batismo com o Espírito Santo e com fogo, nos revista com o vosso santíssimo poder, nos conduza, Paizinho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido,
e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Amém. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nosso Jesus Cristo de Nazaré, Todo-Poderoso, louvado seja o nosso Espírito Santo de Deus, Todo-Poderoso. Que todos fiquemos na paz de Deus, na paz do nosso amado Deus Trino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.